Boa noite, professora. Boa noite, Janete. Está ouvindo bem? Estou. Muito bem. Estou sim. Ótimo. Estamos só nós aqui. Eu vou já chamar. Não. Cadê a turma? Senão a gente começa, né? Eu vou já chamá-los, tá bem? Tá bom, Janete. Obrigada. Já avisei, professora. Estão ouvindo. Você conseguiu me ouvir, professora? Já. Estou em aula, tá? O que é que eu estou falando? Oi, Janete. Está ouvindo bem? Oi, professora. Estou lhe ouvindo. Tá bom. Então Eu já vamos lá. chamei a turma, tá?
Tá bom. Então vamos voltar, né? Amanhã já começa a aula híbrida, né? Isso. Janete está ouvindo? Professora, sábado já vai ter aula no normal. Aula com a Liliane? Você está me ouvindo, professora? Com a professora Liliane? Sábado já. Com a professora Liliane, né? Será sabe dizer. Deve ter que confirmar com ela, sim. Na prática, né? Isso. Confirmar com ela para falar no grupo, né? É que esses 2 dias eu não consegui, mas tem que confirmar. Eu vou começar com a prova, tá? Fazer a correção, tá? Tá acompanhando, Janete? Janete, está compartilhada aí? Apareceu aí, Janete? Deixa eu ver que a minha internet aqui tá lenta. Só um minuto, professor. Já apareceu, professora. Tá. Então vamos lá. É a Nossa correção prova... da prova, né? Isso, a GMO, né? Depois eu entro com o conteúdo, tá certo? Tá certo. Só tá nós duas aqui. Então vamos lá. Quando entrar mais alguém, você me avisa, tá bom? Tá bem. Compartilhei aqui. A primeira questão foi sobre os desvios de normalidade do arco dental, né? Referente ao esqueleto facial ou de ambos, né? Com os reflexos variados. E aí eu coloquei no enunciado da pergunta quais seriam as funções do aparelho estomacoepidático nesse caso, né? Quais seriam, são chamadas de como seriam essas má funções? E a resposta é má oclusão. Não é frenectomia, porque frenectomia é a cirurgia de correção do freio lingual. Diafragma não é, porque o diafragma é um componente para a respiração. Mordida não é, porque a mordida seria referente à mastigação. E a apneia é insuficiência respiratória. O paciente fica apneico quando ele relata que está com falta de ar, com a sensação de estrangulamento na garganta. Então não é. Então a alternativa correta é a ar nesse caso, que é má oclusão. Certo. A segunda questão foi sobre os músculos da mastigação. E nós, né, falamos muito isso em aula e vamos ter que fixar, né, como uma regrinha, né? E eles são sempre os supraioideus, tá? Eles não seriam os inter, como está na alternativa E, não seriam os sub, tá? Nem os médios, nem os supra. Eles são sempre supra e os infras. Ou eles são acima e abaixo, são supraioide e infraioide. Aí nós vemos aqui para a terceira questão. Na terceira questão, né, eu coloquei aqui sobre ao músculo membranoso, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, que separa o tórax, tá? Região tórax do abdômen, e ele auxilia nos movimentos respiratórios. Bom, nessa questão, A seria peitoral não é. Singular também, ele não faz parte desse movimento do tórax e os movimentos respiratórios. Orbicular não é,
O torácico não é, e é o diafragma. O diafragma, ele é muito estudado ao longo da nossa vida em fonoaudiologia, principalmente com as patologias da respiração, que são as patologias da voz, tá? Então, o diafragma é que é o correspondente ao músculo membranoso. A quarta questão, Professora? e aqui foi colocado... Oi? Estou ouvindo. Pode Com falar. relação à respiração pelo diafragma, eu tenho feito exercício, eu tenho até melhorado a questão do cheiro, que eu não estava conseguindo sentir. Olfato, né? Aí, desde quando eu comecei a fazê-lo, o olfato, que é a anosmia, né, depois do Covid eu fiquei. E aí, então tem certos 6 dias que eu estou fazendo a respiração pelo diafragma, até quando eu estou fazendo exercício físico e andando na rua, e eu consegui sentir um pouco mais do cheiro Legal. das coisas naturais Anosmia, né? mesmo. Eu não sei qual a relação tem isso, eu achava anosmia. Você está Eu expandindo achava mais sua caixa até que torácica, era né? problema. Neurológico, professora. Boa noite, professora. Não é Oi, neurológico? Dani. Boa noite. Professora, eu Não, esqueci de anosmia. Eu também falar, estava relacionada. perdão. Olha, a gente falou junto, eu não ouvi direito. Como é, Dani? Eu disse, professora, eu esqueci completamente da sua aula. Parece que eu estou até porre hoje. Aí a Janete, eita, tendo uma. Porque vocês acabaram da semana de prova, né? E aí a gente entra com a correção. Isso. E aí tem que correr um pouquinho, né? Legal. Verdade. Mas então, Janete, o diafragma mesmo, né? Mas a anosmia, né? Ou a ausência de paladar, de olfato, né? São algumas sequelas que algumas pessoas sentiram no início do Covid. E outras pessoas relatam que ficaram. Sendo o Covid, tá, gente? Então, aqui a gente não abre um parênteses, porque a Covid ela é muito nova, ela é tão nova que a gente não está conseguindo nem identificar a vacina, a cepa da vacina. A gente não pode afirmar que seria uma sequela neurológica por hora. Tá? Então, pode ser que com seu exercício eu também estava achando que respiratório... fosse uma consequência. Com o exercício respiratório, você expandiu mais sua caixa torácica, né? E aí, essa concepção, né, das memórias, né, inclusive, nós temos as nossas memórias e as suas memórias estão vindo à flora agora com ausência de paladar e cheiro. Isso deve estar acontecendo, tá? Na quarta questão, Tá ótimo. foi distorção do som da fala causado pelo posicionamento da língua entre os dentes, né? Na nossa aula, a gente conversou bastante sobre isso, né? Essa posição da língua entre os dentes, que tem muitas crianças que apresentam, né? E essa distorção da fala é o ceceio, é a letra A. Era quase tudo A, né? Não é só a prova, professora. Já estava preocupada. E não foi de propósito. Diga, Dani. E professora, sobre esse tal desse ceceio, professora. Eu só consegui distinguir por causa do sigmatismo do ceceio, por causa da questão das alterações dos órgãos articulatórios. Mas eu ainda fiquei com muita dúvida em relação ao ceceio e ao sigmatismo. Assim, por exemplo, a sopa de massinha, mas eu ainda não amarrei na minha cabeça. Eu queria que a senhora me explicasse. A gente vai fazer a correção, e aqui embaixo nessa prova tem uma outra alternativa, que é sigmatismo, tá? Tá bom. Tá? Essa daqui é o ceceio. A quinta questão é o termo língua presa. Eu deixei bem grafitei aí, importante, porque é um termo que é muito comum quando se faz anamnese, quando conversa com as mães, que elas relatam, né? Então, relata, meu filho tem a língua presa, né? E só que nós trabalhamos com os nossos termos técnicos, né? Então, seria uma alteração do freio lingual, da língua, não é alteração do freio
labial, né? Para essa terminologia é chamado de anquiloglossia. Por que que é glossia, né? Glossia é língua, tá? Todas as vezes que vocês depararem com o termo glossia, a gente vê muito isso na prática, por exemplo, cirurgia, uma palatoglossia, o paciente fez uma cirurgia da língua com o palato, uma mandibuloglossia, fez cirurgia da mandíbula com a glossia. Então, a glossia é um termo muito próprio, muito apropriado nosso, e ele, independente da área que nós vamos atuar, esse termo glossia ele é presente no nosso vocabulário, tá? E é o termo língua presa, tá? É a anquiloglossia. A sexta questão, eu tenho certeza que também foi muito tranquila. Eu acho que nós falamos bastante com a classe 2, a classe 3, né? As outras classes estão aqui puramente para ilustrar, mas olha, que é a B. Fugir um pouco da A. Ao tipo da maloclusão dos fonemas bilabiais, né? Quando a mandíbula, né? A maxila está protusa e a mandíbula muito retrusa, né? Para trás. É um classe 2. Se fosse ao contrário, se fosse a mandíbula muito protusa e a maxila posteriosada, seria o classe 3, tá? Então, aqui é o classe 2. As fases da mastigação, inclusive quando nós trabalhamos na disciplina, eu pontuei bastante, né? Eu disse, vamos lá, né? Nunca mais a gente vai esquecer. Tá? Eu acertei. Tritura. E a gente não pode esquecer isso nunca mais, porque até então não mudou ainda as fases da mastigação. Mais ou menos como se fosse uma bíblia para a gente, essas terminações. É a trituração, a incisão e a pulverização, tá? Na questão, mais uma questão quanto à respiração, eu enfatizei bastante essa questão da respiração, porque é um pouco esquecido dentro da disciplina de motricidade oral. A gente vê muito fala, deglutição, mastigação, e esquecemos da respiração. Mais uma vez, né, apesar de ser uma correção de prova, mas é também para ficar, né, gravado, para a gente também ficar lembrando, tá? A respiração ela tem um papel fundamental nos órgãos estomatognáticos, nos órgãos fonoarticulatórios, nos órgãos, no aparelho vocal, tá? Então, a respiração ela é muito íntima nossa, tá? Nós estamos, assim, muito juntinhos, respiração e as nossas reabilitações. Tem alguns métodos na fonoaudiologia que são alguns métodos que são cursos, né, que são todos à base dos movimentos com a respiração. E aqui eu perguntei, quando ela ocorre o processo onde os músculos relaxam, voltando à posição inicial, a caixa torácica ela aumenta, o ar expelido é chamado de expiração. Então, esses dois movimentos, você inspira, o ar expandiu, aumentou a caixa torácica, e você expira, tá? É quando esses músculos relaxam. Aqui, a alternativa correta é a letra C. Não seria inspiração, não seria espirometria, porque espirometria é um teste, né? Não seria nasalização e nem sazolização, que é sazonal, também essa questão. Aí, a nona questão, tá? Alteração de fala caracterizada pela pronúncia correta dos fonemas S, X, está associada às desordens, né, fonoarticulatórias dentárias ou crânio-faciais, ou ainda sucção de chupeta, respiração vocal, prótese dentária. Aqui é o sigmatismo, diferente do ceceio. O ceceio, tá? O ceceio, a criança já nasce, né? O sigmatismo, tá? A criança já nasce e aí ela posteriormente ela começa a apresentar essa disfunção. O ceceio não, o ceceio já vem. A criança quando começa a produzir os sons da fala, ela já começa com ceceio.
No sigmatismo, tá? Ele está associado a alguma desordem, tá? Ou dentária, se for uma desordem dentária, pode ser temporária. Está fazendo às vezes estão fazendo ajuste no aparelho ortodôntico, e o que acontece? A pessoa fica com um pouquinho de sigmatismo temporário, porque está fazendo ajuste no aparelho ortodôntico, tá? Crianças que nascem, tudo bem, aí a chupeta não é a forma correta, né? Nós não trabalhamos com incentivo à chupeta em crianças que não tenham nenhuma patologia ou precisem da chupeta para acalmar. E aí o que acontece? A chupeta vai fazer o quê? Uma má formação no falato e essa língua vai anteriorizar. E aí ela vai produzir um sigmatismo, tá? Muito próximo, esses CC e sigmatismo, eles são muito próximos. E a gente tem que estar muito antenado. Se ele já veio com essa alteração, a criança nasceu, começou a produzir a fala, ou se ele já adquiriu posteriormente. Então, professora, se ele nasceu é com ceceio e se ele tem alguma desordem é sigmatismo, é isso? Isso. Só que na literatura, a gente vê na literatura, a literatura ela romancia muito, né? Ela fica os fonemas, né? Mas tem uma alteraçãozinha que também é um ponto de disparate depois com a nossa malícia terapêutica. O Z, que é esse último fonema aqui, ó. Ele é muito associado ao sigmatismo. E lá com o ceceio, ali a questão do ceceio, é o J. Então, o S e o J. Mas o posicionamento, quando a criança já nasce, é o ceceio. E mais tarde é o sigmatismo, tá? É uma regrinha. E professora, porque assim, eu estava tentando fazer a distinção de um e do outro, né? Aí, no caso, o que veio na minha cabeça é que não necessariamente o ceceio tem a ver com alguma desordem, porque, na verdade, a pessoa pode ter se habituado a falar daquela forma, pode ter começado a falar errado, mas isso não necessariamente tem alguma coisa a ver com desordem. E já o sigmatismo é porque realmente teve que ter essa adaptação. Crânio-facial. O ceceio pode ser de moda, viu? Uhum. A imitação de quem cuida, da mãe, da avó, da babá. O sigmatismo não. Ele tem uma desordem mesmo na cavidade oral. Tá bom, professora. Obrigada. Nada, Dani. Na alteração de fala de origem músculo-esquelética, o que se apresenta mais alterado? Essa questão eu achei bem tranquila. Eu acho que todos vocês acertaram, né? Olha, alteração de fala, músculo esquelético, né? O que está mais alterado? Não é o uso, não é a ação, não é a versão, é o ponto articulatório, tá? Então, essa questão também foi muito tranquila. Na verdade, eu considero que a nossa prova foi muito tranquila, tanto que todo mundo tirou 10 e 9, né? Mas eu penso também que as dúvidas, elas devem ocorrer, e eu acho esse momento muito importante de a gente estar corrigindo, né? Tá ok? Aqui. Professora, até porque estava tudo dentro do que a senhora revisou, né? Então, eu olhava na prova, olhava nas minhas anotações, estava lá a resposta. E estava tudo também no nosso material também. Né? Sim, sim. Então, assim, então, mais uma vez, né, eu vou deixar aqui registrado a importância desse momento que nós estamos aqui agora, tá? Não, com certeza, não é a prova que vai medir o nosso conhecimento, que vai medir a nossa troca de informação, e nesse momento aqui nós estamos como mediadores, né? Professor é mediador de conhecimento, ele não é uma autarquia de saber todo o conhecimento, mas ressalto que é importante. Se não assistiu, assiste depois as videoaulas, porque faz diferença sim. E esse tira dúvida que a gente faz aqui, né? É muito importante, tá? Aí, nós vamos agora... Essa está compartilhada aí? Uma tela verde? Antiga, professora, que a senhora estava discutindo. Então tá.
Então, vamos compartilhar aqui o novo compartilhamento. Oi, professora, boa noite. Desculpa o atraso. Oi. Oi, Loane, tudo bom? Tudo. Então, vamos lá. Compartilhou, gente? Sim, professora, está disfagia. Disfagia. Vou falar um pouquinho na introdução, tá? Eu disse para vocês que no primeiro momento nós íamos ficar com a músculo esquelética, sistema hematognático, um pouquinho, né, de deglutição normal, deglutição atípica, né? A gente vem falando isso bastante, reforço bastante. Eu não quero que a gente termine o semestre com dúvida em relação a isso, tá? Porque nós vamos trabalhar efetivamente com esse público-alvo, né? A disfagia é um distúrbio de deglutição, tá? Porém, a disfagia, esse distúrbio de deglutição ele pode aparecer em qualquer um dos nossos pacientes, não só nos pacientes hospitalizados, tá? Em crianças, por alguma desordem, tá? Os nossos neurológicos, os nossos idosos, os nossos pacientes psiquiátricos, ou devido aos farmacológicos, né? Os nossos pacientes apenas com uma alteração de linguagem podem, por algum momento, ter uma disfagia. E hoje se tem todo um processo, gente, de dizer assim, a fono aqui vai trabalhar com a linguagem, essa fono vai trabalhar com a disfagia, essa fono vai trabalhar com a áudio. Mas nós temos que saber que esse paciente, quando eu falo muito em saúde pública, quando eu falo com vocês, às vezes ele chega até nós, ele só tem um terapeuta. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas pelo menos a gente tem que ajudá-lo da melhor forma, né? Para isso que eu digo sempre, a gente faz um juramento quando se forma, e esse juramento ele tem que ir até valer a cada minuto que nós investimos na nossa profissão. E a disfagia é uma desordem de engolir, seja líquido, seja pastoso, pode ser a própria saliva, tá? Hoje é quarta. Segunda-feira, eu tive uma paciente na radioterapia que a filha disse assim, é a primeira vez, ela vai começar a radioterapia, ela já antes da cirurgia, ela vai fazer rádio para diminuir o tamanho do tumor, para depois fazer a cirurgia. Aí a filha disse assim, é a primeira vez, olha, por favor, senhora, explica para a mamãe por que ela disse que ela não precisa de fonoaudiologia. Ela não precisa de fono. Ela tem a voz boa, ela fala bem, né? Aí lá vai, né, aquele nosso jeitinho, né, explicar para a senhora, paciente, por que ela precisa de uma disfagia. No exato momento da segunda-feira, ela não está com distúrbio de deglutição ainda, mas o médico, né, o oncologista, radioterapeuta, pede que ele faça a primeira atendimento com a fono. E eu trabalho com essa demanda agora, né, desse rodízio eu estou com essa demanda. Aí eu comecei a conversar com ela, né, até porque a radioterapia vai chegar um determinado momento que ela vai ficar com um pouquinho de disfagia. E se ela não estiver lidando bem com essa disfagia, vai ter que passar uma sonda. Claro que eu não falei isso para ela. A nossa função não é amedrontar o paciente, sim deixar eles mais tranquilos da melhor forma, né? E eu fui explicar para ela de uma forma lúdica. Tentei buscar uma linguagem bem, uma senhora que vem de uma região de município, né, do interior, uma linguagem acessível, né, para tentar mostrar para ela o que poderia ocorrer. E aí uma forma muito tranquila também, a gente não tem muito recurso, né, em hospital público, eu peguei a água, o copo d'água e perguntei para ela como é que ela estava bebendo água. E aí, nesse momento, ela mesma se percebeu que ela já está com um pequeno engasgo. Ela está com tumor. Tá? Ela está com tumor na laringe. E é um impedimento mecânico, né? E aí ela disse, nesse momento, ela disse, eu tenho a sensação que não sobe e não desce. Alguma coisa que fica coçando a minha garganta que não sobe e nem desce. E aí foi a forma mais tranquila que eu tive de mostrar um pouquinho de como poder ajudá-la. E ela saiu dali super bem, sorrindo, né? Ela entrou com uma cara feia, chateada, porque ela quer resolver o problema, claro, do tumor, né? Sabe que ela vai fazer radioterapia e se o tumor não regredir, ela vai ter que fazer a cirurgia.
Então, para que tanta gente para mexer com ela, né? Então, a disfagia, ela está para todos, quase todos os indivíduos. Nós mesmos, em algum momento da nossa vida, nós podemos ter uma disfagia entre nós aqui, né? Alguns medicamentos, os hipertensivos, os antidepressivos, os cíclicos, bom, eles sempre causam uma pequena disfagia. E nós estamos lá sempre para orientá-los. Tá? Então, o termo disfagia, fago é comer, né? E dis é a dificuldade para engolir. Tá? Nós vamos encontrar esse termo em várias nomenclaturas de diversos autores. É internacional, a disfagia ela nos dá uma possibilidade de nós atuarmos no mundo inteiro, porque o ser humano ele é único, né? Nós trabalhamos com um aparelho, né? Nós trabalhamos com toda essa musculatura, e tanto que a disfagia chegou para o Brasil há pouco tempo, ela começou sendo trabalhada fora do país. A percussora, a pessoa que iniciou aqui no Brasil, eu esqueci agora o nome da professora, mas eu vou lembrar até o final da aula. Ela trouxe a disfagia de uma forma, ela foi fazer cursos internacionais e trouxe para o Brasil. A disfagia não tem 15 anos que nós estamos atuando nessa área. Tá? Ana Furquim, professora Furquim. Tem até livros, aqui na biblioteca tem, até que eu já vi o Furquim, de disfagia. Eu tenho também esses livros. E ela veio, né, agora ela já nem trabalha mais, ela só está fazendo a questão de pesquisa, e ela trouxe a disfagia. Eu fui apresentada para a disfagia, né, já no meu último ano de faculdade. Olha que eu, né, fiz faculdade fora, tudo mais, eu fui conhecer a disfagia no último ano. A disfagia, ela não é curricular, ela está dentro da motricidade oral nesse momento, né? Nós temos pós-graduações que são específicas da disfagia, que da mesma forma que nós temos pós-graduação que são específicas da linguagem, pós-graduação que são específicas da áudio. E a disfagia, ela é um sinal, um sintoma, tá? Está presente em todas quase as doenças que nós podemos ter. Por definição, dificuldade de deglutir, né? Engolir, né? Ou então ausência de engasgo, ou engasgos presentes, né? E aí vai muito da onde a gente está lendo, tá? A sensação de obstrução à passagem do alimento, do nível orofaríngeo para o esôfago, tá? Nós não trabalhamos do esôfago para baixo, nós trabalhamos do esôfago para cima, tá? Então, é essa definição aqui que eu trouxe para vocês, uma definição mais tranquila, uma definição nova, porém, se eu de repente a gente for fazer uma avaliação, marcar lá definição de disfagia, é óbvio que a definição mais assim, primordial é dificuldade de engolir, tá? Ponto. Aí, a partir daí, né, as queixas que vão se manifestando, algumas queixas, alguns pacientes falam assim, eu estou com muita dificuldade para engolir, eu estou cuspindo muito. Então, aí você vai lá, né? Claro que a gente tem que ter uma boa anamnese, uma boa investigação, para saber o porquê que ele está com essa dificuldade para engolir, né? Por que está acontecendo na cavidade oral, o que está acontecendo nessa cavidade oral, orofaríngeo, para a gente poder descobrir e tratar a causa. A outra questão também, lá na ortodontia, alguns pacientes, quando colocam o aparelho, apertam, ficam com dificuldade para deglutir. É na fase oral. Então, é uma disfagia transitória. Nós não podemos descartar que não seja. É uma dificuldade de deglutir, tá? E essa dificuldade de deglutir com o aparelho ortodôntico é na fase oral, porque o alimento ele não consegue ser triturado, pulverizado, né? Como nas fases da mastigação. E aí o que acontece? Ele fica no bolo, né? O paciente fica com o alimento mal triturado e ele vai ter uma dificuldade para quê? Para engolir, tá? Eu vou passar muito devagar essa aula, tá?
porque eu quero que a gente fixe bastante sobre a disfagia, para poder depois ver as manobras. A semiologia. Nós temos alguma semiologia que eu acho importantíssimo da gente entender, tá? Afagia, né? O que é a afagia? É uma obstrução esofágica completa, ou seja, ele não consegue, de forma nenhuma, que esse alimento vá para a digestão. Então, é uma obstrução total, né, na fase da deglutição. Outra semiologia que é muito comum, o relato do paciente, é a odinofagia. Eu já falei, acho que no semestre passado, vamos falar novamente. O que é odinofagia? É a dor quando engolimos, é uma deglutição dolorosa. Então, na hora de engolir, o que ele relata? Eu estou com dificuldade, estou com dor. Eu não quero engolir porque eu estou com dor. Então, para isso, a semiologia nossa é a odinofagia. Temos o medo de deglutir também, tá? Que é a fagofobia. Tá? E acontece muito com pacientes psiquiátricos, com algumas paralisias faríngeas, algumas pessoas que têm medo de broncoaspirar, tá? E aí o termo técnico para isso, que nós vamos evoluir no prontuário, ou, né, quem não for trabalhar. Na verdade, eu não posso dizer que nós não vamos em nenhum momento não trabalhar com deglutição, porque a não ser puramente quando se faz só os exames audiológicos. Mas em reabilitação, sempre nós podemos pegar um paciente que tem algum distúrbio de deglutição. Temos um termo aqui, tá? Eu estou trazendo para vocês. Até um tempo atrás, a gente quase nem falava sobre isso, que é um termo que está muito ligado à classe médica. Mas eu não posso deixar de falar, porque no prontuário o médico pode colocar. Tá? O paciente tem globos faríngeos, né? É um termo técnico da saúde. O que seriam isso? Essa sensação constante que ele fala. Um caroço alojado na garganta. Ou então, eu não consigo respirar. Quando eu engulo, eu não respiro. Ou então, um diagnóstico de exclusão, que é a ausência de evidência de distúrbio mecânico e funcional, tá? Associado aos distúrbios psiquiátricos. Pacientes psiquiátricos, nós trabalhamos na saúde mental, ele diz assim, eu não consigo engolir, não consigo, parece que tem uma coisa que fecha a minha garganta, não sai, o alimento fica na minha boca, aí esse paciente já foi investigado, foi feita uma laringoscopia, não tem nada, passou pelo cirurgião, passou por todos os médicos, não tem nada. Então, é apenas uma disfagia psicogênica, ou seja, emocional. Tá? Da mesma forma que nós temos disfonias emocionais, que é a disfonia psicogênica, nós temos a disfagia psicogênica. E assim, para nossa, deixar aqui registrado, não é tão difícil não, viu? Muitos pacientes têm disfagia psicogênica. Há algumas pessoas que têm bloqueios emocionais, né, que não procuram ajuda nem no psiquiatra, nem no psicólogo, apresentam disfagia. Aí tem emagrecimento, ficam caquéticos. O que é caquético? Aquele paciente que está muito magro, né? A caquexia, né? Aí fala assim, aí está muito magro, ele não consegue engolir. Aí faz todos os exames, não tem nada, nenhuma obstrução mecânica, nenhum tumor, não tem nada. Simplesmente ele fica com insegurança para engolir, tá? Então, esse termo aí é o globus fargios, né? Então, pouco falado na fonoaudiologia e muito citado na hora que a gente vai atender o paciente. Deu para entender até aí, gente? Sim, professora. Tá. Sim, querida. Tá, joia. Então, na fisiologia da deglutição, né, nós temos a fase oral, voluntária, tá? Sempre a fase, nós desde o semestre passado, a fase faríngea e a esofágica, tá? E ela está dentro da musculatura esquelética. E a mastigação, que nós falamos na nossa primeira fase do nosso encontro, né, aqui nesse semestre, ela está diretamente ligada. Se nós não trituramos
não fazer uma parte incisiva e não pulverizamos a nossa mastigação, é provável que a gente vai ter um distúrbio de deglutição. E se tiver um distúrbio de deglutição, esse paciente pode ser, ele pode ser diagnosticado como disfagia. Ou uma ordem do sistema nervoso central, que a gente vai ver com mais tranquilidade nos próximos slides. Se a fase oral ela é voluntária, né? A faringe ela é o quê? Involuntária. Tá? Às vezes, nós engolimos chiclete sem querer, não engolimos? E é uma fase involuntária. Aí quando isso acontece, os jovens falam, engoli. Professora, quando eu era criança, diziam que quando a gente engolia chiclete, grudava tudo dentro da gente. É, isso mesmo. E que bom que não grudava. Grudava no coração, né? Então fala que vai morrer, né? Bom, enfim, as 500 terminologias. Vou dizer que é grudar no coração. Isso. Não, realmente não é bom engolir chiclete. E aí, nesse momento, é uma fase involuntária, tá? Que é a fase faríngea, certo? Nós precisamos, tá? Dos reflexos de deglutição, tá? Precisamos da proteção nasofaríngea, da proteção laríngea e do relaxamento dos esfíncteres externos superiores, tá? Os esfíncteres são todas as áreas que fazem proteção, tá? Se a pessoa não tiver um bom relaxamento dos esfíncteres, não consegue que o bolo alimentar passe, tá? E aí ele vai ter uma disfagia. Então, sempre, na fase oral ela é voluntária e na fase faríngea ela é involuntária, ok? Voluntária. Ok. A oral ela é voluntária, tá? Nós temos depois, na literatura mais recente, a fase preparação oral, que é quando, tá, a pessoa tem a vontade de, que é a outra fase descrita na literatura também. Eu resolvi para fechar esse ciclo com essas 3 fases. A fase esofágica também ela é involuntária, né? Entrou na cavidade oral de forma voluntária, na fase oral, as seguintes vão ser involuntárias, ou seja, bolo abaixo. Precisamos que existam aí as ondas peristálticas do esôfago, que façam uma boa harmonia com o sistema digestivo, tá? Essas noções de peristatismo é só para a gente conhecer, elas são primárias, secundárias e terciárias. Nós não vamos trabalhar com o peristaltismo, tá? Mas nós precisamos entender que ele está lá, que ele existe, porque da equipe multidisciplinar que gosta muito de caminhar para a gente, graças a Deus, são os gastros, tá? As pessoas que fazem cirurgia bariátrica, hoje, os gastros estão mandando direto para a gente. Ou seja, para ensinar a mastigar, para ensinar a engolir, para ensinar a deglutir de uma forma mais lenta. Que bom, então mais uma área de atuação para nós. Aparentemente pode ser uma coisa tão boba, né? Poxa, mas vem para fundo, ensinar a deglutir, ensinar a mastigar. Gente. A obesidade, um dos nós da obesidade é a mastigação e a deglutição. Algumas pessoas que têm obesidade mórbida, o que acontece? Elas nem mastigam, elas comem compulsivamente, tá? E algumas até se engasgam. Então, por isso que nós temos que mastigar, lá na primeira verificação, que o certo seria mastigar quantas vezes de cada lado? 30. Nunca mais esqueço. E nós não fazemos isso, né, Janete? Nós não fazemos. Mas para que isso ocorra da melhor forma, essa fase primária da nossa mastigação é para que não ocorra em nenhum momento a disfagia. Certo. A patofisiologia aí, eu vou falar só um pouquinho, nós não vamos se meter muito, né? Mas o transporte adequado no processo da deglutição, ele vai depender de alguns fatores, tá?
da dimensão do bolo alimentar. Vocês lembram quando a gente estava lá na salinha lá, que eles vão mastigar o biscoito, né? Vamos trincar o biscoito e mostra como é que dá na língua. Como é que está o bolo alimentar? Se o bolo estiver muito pulverizado, muito fragmentado, lateralizado na cavidade oral, na bochecha, pode ser que na hora que nós vamos engolir, haja um engasgo. Para isso que a mastigação ela é um dos fatores importantes no sistema estomatognático e importante para todo o nosso sistema musculoesquelético. Do diâmetro luminal, o que é o diâmetro luminal? Está postado aqui, tá? E eu quero que vocês entendam e vão entender o que eu estou falando. Como é que é o diâmetro luminal do esôfago do paciente. Se ele tem um diâmetro luminal muito pequeno, ele não vai conseguir, tá, engolir quantidade muito grande. E por que estou de propósito aqui falando do diâmetro luminal? Porque vocês vão formar agora, as turmas mais novas, vocês vão pegar paciente bariátrico. E o paciente bariátrico, ele fez o que? Redução de estômago, ele fez um esfíncter menor. Ele reduziu. Se o esfíncter está pequeno, é como um balão. Né? Se o esfíncter está pequeno, o que vai acontecer? Ou ele estoura ou volta. Qual é dos maiores desses pacientes? Ele relata. Eles têm uma coisa que eles chamam dump. O que é o dump? Eles acabam de comer e eles têm a vontade de vomitar. O que é isso? É o esfíncter que foi reduzido, não suporta e ele vomita. E o cirurgião gástrico, ele não quer que o paciente dele perca o nó da bariátrica que ele fez. Ele quer que o paciente se adapte a uma nova vida, aprenda a mastigar, aprenda a deglutir, que ele não vai ensinar, né? Até porque o cirurgião ele só faz a cirurgia. E assim, fica registrado também que antigamente quem fazia isso eram os psicólogos, muito com as orientações emocionais. Tá? Terapeuta ocupacional também. Tá? Para isso a gente está estudando com anatomia, fisiologia, tá? Porque é uma área nossa, é uma área puramente da fonoaudiologia. Da intensidade dessa contração peristáltica, tá? Como é que está sendo esse movimento peristáltico? Da iniciação deglutiva, ou que seria da inibição deglutiva, se ele está tendo, tá? Na hora que ele engole, ele tem um reflexo que ele consegue manter, esse reflexo de deglutição disparou de forma correta, ou ele fez... Né? Isso aí nada mais é que incluindo o relaxamento normal do esfíncter do esôfago. Aí, dentro dessa questão aqui, tá? Vocês já devem ter visto que alguns fonoaudiólogos andam com o estético no pescoço, pendurado. E a gente até chama a atenção. Essa semana que passou, eu até chamei o residente e digo, vem cá, para que tu quer tanto esse estético só contaminando de Covid? De tudo, né? Qualquer coisa que a gente coloque, né? Um crachá, fica em área de contaminação. Porque nós fazemos a ausculta cervical, que nós vamos aprender no final do semestre ou no outro semestre, com o esteto, tá? Só que tem que ser, nós vamos ver na prática, não posso falar aqui na teoria, imagina, ficar imaginando, mas nós fazemos a ausculta cervical da deglutição aqui nessa região, para ver se ele está tendo disparo normal ou não, tá? Temos que ter um esteto, na clínica tem um esteto. E aí nós vamos aprender a fazer essa escuta. Se a escuta não estiver adequada, tá? Automaticamente esse alimento não foi bem não foi bem pulverizado, não teve uma mastigação adequada, ou ele não sabe mastigar, ou ele está sem dente, ou ele está com tumor, ele vai ter o quê? Uma disfagia. Dentro da história clínica, nós temos a localização, né? Se é na fase oral, se é na fase faríngea, não é isso? Aí nós vamos ter 3 tipos, tá? Sólidos, líquidos ou ambos. Na nossa clínica fonoaudiológica, nós vamos ter os pastosos também. Mas aqui na literatura, tá? A gente vai falar de acordo com a literatura está nos mostrando para a gente aprender a forma correta na teoria. Vamos ter a duração e evolução. Ela pode ser transitória, ela pode ser progressiva ou ela pode ser episódica, tá? A transitória,
Um paciente com tumor, né, na região da boca, da laringe, naso, palato, enfim. E ele vai operar, então ele pode ter uma disfagia transitória. Uma disfagia progressiva nós temos nos nossos neurológicos, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, que mais? Enfim, todas as doenças do neurônio motor, tá? Elas podem ter uma doença, uma disfagia progressiva, porque é um fator da evolução da doença, do neurônio motor. E essa disfagia, ela é de origem bulbar. Vocês lembram lá da aula, ponte, cerebelo e bulbo, né? Foi muito falado sobre as três regiões. E a disfagia neurológica, ela é acometida lá no bulbo, no sistema nervoso central. Ou episódica. O que seria uma disfagia episódica? A Dani, né, briga com o marido, fica chateada e fica muito triste, e aí vai com o médico prescreve para ela um ansiolítico. Qual que é esse ansiolítico? É isso mesmo. É isso mesmo, né, Dani? A gente fala o caso, mata a cobra, mas mostra o pau. E aí, todas nós fazemos isso, né? Então, aí de repente, esse medicamento que o médico que acompanha a Dani diz, olha, eu vou te passar um ansiolítico, tudo. Só que aí esse ansiolítico, o que ele faz? Resseca o trato oral da Dani. E aí a Dani fica com dificuldade para deglutir. Então, seria episódica, tá? Orofaríngea, porque é na região oral, né? Até a laringe, episódica. Não transitória e nem progressiva. Deu para entender, gente? Não, eu repito novamente, tá? Não, professora, repete, por favor. Vamos lá. Disfagia transitória, como a palavra está falando, tá? Ela vem de uma história clínica do paciente, ele está com um tumor na cavidade oral, ou ele está com um abscesso, ou ele está com um tumor na laringe, tá? Ele vai operar, ele vai retirar esse tumor, ela não é um episódio, ela é transitória. Progressiva, elas estão associadas às doenças do neurônio motor, como exemplo, esclerose lateral amiotrófica, as doenças da baía de mielina, as doenças neurológicas, Parkinson, tá? Elas são progressivas. Por isso que nós trabalhamos com os pacientes neurológicos, quando eles não estão ainda com uma disfagia severa, ainda é uma pequena disfagia, nós trabalhamos para estabilizar esse paciente, para que ele não evolua com a doença de base dele e essa disfagia seja um fator mórbido para ele. Porque ele pode broncoaspirar ou ele pode engolir de uma forma errada durante a refeição, devido à incoordenação neurológica, e ele pode broncoaspirar o alimento e fazer uma anoxia, fazer uma apneia, uma broncoaspiração e fazer uma pneumonia e a óbito. É o único momento que eu digo que nós trabalhamos muito próximo do limiar aí do adoecimento e do óbito. Porque fora disso, nós não levamos pacientes a óbito. Fono não, as pessoas falam assim, nós não somos risco para a vida de nenhum paciente. Mas com o trabalho da disfagia, a gente já tem que pensar com muita cautela. Com tudo isso, nós não somos também profissionais que vamos levar um paciente a um risco de morte, tá? Episódica, vamos ser o tipo de disfagia que, por uma medicação, ou então, vamos lá, um episódio emocional, tá? Aí ela é episódica. E nesses 3 níveis de duração e evolução, nós vamos atuar, tá? Crianças, quem trabalha com TEA, né? À tarde eu trabalho com TEA também. E algumas crianças dos transtornos do espectro têm disfagia. Algumas são transitórias, tá? Algumas são bem transitórias. Não são progressivas, tá, gente? A gente não pode considerar que essa disfagia é progressiva, tá? Poucas vezes são episódicas, mas elas são bastante transitórias. Por isso que tem crianças que fazem fono
todos os dias, criança dentro do espectro, né? E pacientes também idosos, tá? Os idosos, eles têm algumas dificuldades para engolir também, certo? O que nós vamos considerar, tá? Outros sintomas. Quais seriam esses outros sintomas? A regurgitação nasal, ele relata que o alimento sai pelo nariz, a aspiração, né? A traqueobrônquia, que é a aspiração que o paciente aspira a água, aspira o alimento, vai para o bronco e ele faz pneumonia. Rouquidão, a disfonia persistente, tá? Ela é um sinal que o paciente pode ter uma disfagia também. As perdas ponderais, que são do nosso organismo. Dor, tá? Retroexternal do externo. A odinofagia, que eu falei, que é a dor, tá? A medicação, nós vamos considerar o fator de medicação. E algumas doenças intercorrentes. Eu vou pontuar mais uma vez. Fóruns bariátricos, nós temos um grande público aí, que são os da saúde mental, tá? Algumas pessoas falam assim, mas fono trabalha com saúde mental? Sim, bastante, tá? E que bom que nós já chegamos nesse nível aí. Porque uma das maiores queixas do paciente com dificuldades com a questão medicamentosa na saúde mental é a dificuldade para engolir, tá? Não consegue engolir alimentos muito sólidos, não consegue engolir fibras, não consegue a farinha, que é uma questão regional, porque o farmacológico, a medicação faz todo o ressecamento na cavidade oral e os pacientes têm essa dificuldade maior de deglutir. Aqui eu vou colocar essa classificação, tá? Porque nós estamos depois na literatura a gente tem outras classificações, mas essa classificação aqui, ela está sendo bastante utilizada, porque nós estamos muito ligados com na área da disfagia com os profissionais da saúde. Orofaringe e esofágica, tá? A orofaringe, quais seriam as características? Alteração mecânica. O que é uma alteração mecânica? Pode ser um tumor, pode ser uma prótese dentária, pode ser uma ferida na boca, pode ser... a espinha. O que é a pessoa quando ela se engasga com uma espinha? Ela tem uma disfagia o quê? Mecânica. Porque tem uma obstruçãozinha lá, está dificultando para engolir. As descoordenações de eventos neuromusculares, tá? Lembra que a gente falou que para ter uma ação eficaz no processo da deglutição normal, no processo da mastigação, no processo da respiração, se esses eventos não estiverem todos adequados naqueles pacientes que a gente trabalhou na primeira AVC, ditos como normais, eles vão ter uma desordem nos eventos neuromusculares de todas essas estruturas, tá? E aí, mais uma vez, mastigação, tá? Ela é um dos fatores que causa uma disfagia orofaríngea, mastigação inadequada. E a fase inicial da deglutição, tá? Que a fase inicial da deglutição, ela tem aí um fator muito importante. É um paciente que ele tem dificuldade no manuseio um neurológico, por exemplo. A criança com paralisia cerebral, os nossos PCs, nossos cadeirantes, que tem uma dificuldade muito grande. Você vê que a mãe, a afinidade que a mãe tem de dar um copo com água para uma criança PC, às vezes eu me paro olhando, eu digo, nossa, ela nunca fez nenhum curso, nem de primeiro socorro, nem nada, mas ela consegue. E na hora que ele se engasga, quem trabalha com criança neurológica, ela tem a facilidade de pegar rapidinho a fralda da criança, a mão e desobstruir aquela região. É uma coisa assim fantástica, é uma coisa de Deus. Eu digo, isso aí não... E nunca ninguém ensinou essa mãe. A mãe já chega para uma reabilitação com a criança lá com 6, 7 anos. E essa criança até 6, 7 anos, de vez em quando ela mastiga, ela engasga. E alguns vão, né, fazem broncoaspiração e tem pneumonia de repetição. Que essa é uma das grandes dificuldades do nosso paciente de paralisia cerebral, tá? E aí ele para de frequentar a escola, porque tem pneumonia de repetição, muito antibiótico. Aí tem todo um atraso do desenvolvimento, um atraso na aquisição,
um atraso no desenvolvimento da linguagem. Nós não podemos achar que nós vamos trabalhar com a criança neurológica só com a linguagem. De jeito nenhum. A gente tem que pensar que, estou lá trabalhando com linguagem com ele, né? Aí num momento qualquer lá ele distraiu, aí com uma, né, aqueles movimentos rotatórios que eles fazem, e ele vai, pum, faz uma deglutição inadequada. E aí? Vou chamar a mãe? Lembre-se que nós trabalhamos em ambulatórios, né? E o ambulatório não tem ninguém para broncoaspirar, não. Então, a gente tem que estar muito preparado em relação a essa sintomatologia. A esofágica, gente, eu cito aqui, tá? É para nós conhecer, mas não vamos mexer com o paciente abaixo do esôfago, tá? Não é nossa propriedade. Mas são as alterações mecânicas, que são os tumores, tá? A normalidade da ação propulsora do corpo esofágico, que é o movimento de como o esôfago está, né? E aí que eu volto a falar do paciente bariátrico. E o relaxamento do esfíncter externo, dos esfíncteres, tá? Eu só citei aqui que é para a gente entender, mas a nossa fase, ela é da orofaríngea. Aí tem aqui, né, eu classifiquei a disfonia funcional e a disfagia mecânica, tá? E eu vou falar mais ainda da disfagia mecânica, vou acrescentar mais coisas aqui. Bom, disfagia, enfraquecimento da contração do movimento peristáltico, tá? A debilidade na inibição de deglutir, né? É uma inibição, há uma debilidade. E as contrações não peristálticas de forma correta. E uma debilidade do relaxamento do esfíncter. Quais são a disfagia funcional? Paralisia faríngea, tá? A paralisia de faringe, de laringe, a gente vê muito, o paciente voz, ele relata, né? Ele vai lá com o otorrino, fez a laringoscopia e está com paralisia de prega vocal. Ok, está com uma disfonia assim, acentuadíssima e está com disfagia. Nós temos uma prova que nós fazemos, uma prova muito rápida de rotação de cabeça, para saber qual é o lado que, sem saber o laudo do otorrino, para saber qual é o lado que ele está emitindo melhor a função respiratória dele, tá? E aí, nesse momento, dá para perceber se a paralisia é do lado direito ou se ela é do lado esquerdo, ou se ela não tem como ela... Geralmente, o paciente, em ambas as pregas vocais, ele não chega até nós, tá? Até porque ele vai geralmente uma função muito maior aí. Mas paralisia de prega vocal unilateral, alguns pacientes relatam que tem disfagia, sim. Porque a ação da prega vocal de proteção, ela está inibida de um lado. Então, ele não tem um movimento compensatório do outro lado. A aclasia cricofaríngea, a aclasia, ela é a ausência do cricofaríngeo, tá? Espasmo esofágico difuso, esclerodermia. O que é esclerodermia? É exatamente a derme na região interna, ela começa a fazer um movimento de enrugação, tá? E é nesse momento de enrugação, dessa esclero, o paciente faz um movimento e faz uma disfagia também. Nós temos a disfagia mecânica, né? A mecânica, ela é de adoecimento, ela é de uma origem ou de um tumor ou de uma doença maior, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, uma diverticulite de Zenker, que é uma diverticulite que não o divertículo não é no intestino, e sim na fase inicial, lá no esôfago, tá? Estenose benigna, tá? Anel esofágico inferior e o carcinoma. O carcinoma é o câncer, tá? E dependendo do carcinoma ser benigno ou maligno, nós não estamos aqui para fazer essa classificação, mas é um tumor, o carcinoma é um tumor. E sendo um tumor, ele vai causar a disfagia. Ok, Elone, ok, Dani? Ok, professora, tá anotadinho já. Aí nós temos as funcionais orofaríngeas, né?
que é, como eu falei no slide anterior, a paralisia da faringe ou a aclasia do cricofaringe. O ventilador resseca nosso trato vocal aqui na sala. As esofágicas. A senhora está com a sua garrafinha de água, professora? Só falta eu encher na hora do intervalo, que eu já tomei ela todinha. Aqui é o mesmo anterior. Bom, ainda, vamos lá, com as disfagias funcionais orofaríngeas, né? A paralisia orofaríngea. O que é isso? Poxa, uma paralisia orofaríngea pode ocorrer, tá? E aí, perder a amplitude das contracções faríngeas, o CLA+, tá? E esofágicas superiores. Os sinais e sintomas, disfagia e a regustação nasal, tá? Nós temos um paciente nosso, né, que já foi estudado lá no ano passado, que são, no semestre passado, são os pacientes de fenda, pacientes de fissura palatina. O paciente de fissura palatina, ele faz muita regustação nasal, porque o alimento entra, se for uma fissura palatina unilateral, o palato obstruído, tá? O alimento entra pela cavidade e sai pelo nariz. E não é muito incomum. Paciente com câncer orofaríngeo também. É das mais difíceis para a gente trabalhar. Por quê? Ele vai ter muita regustação nasal. O alimento e a água saem muito pelo nariz dele. Pacientes que usam drogas, né, que conseguem perfurar o seu palato com o uso de drogas, vão ter também, né, acometimento de regustação nasal. E automaticamente vão ter uma disfagia. Qual é a complicação de tudo isso? São as aspirações dos alimentos, né, com possível comprometimento da função respiratória. Por que vai fazer compromisso na função respiratória? Vamos lá. Vocês já sabem responder. Vou fazer uma pergunta mais... O paciente fez uma aspiração do conteúdo do alimento, tá? Aspirou. Qual seria uma consequência da função respiratória dele? A broncoaspiração, a pneumonia. Tá? A pneumonia, ela dá compromissos importantes, comprometimentos importantes na nossa função respiratória. Quando nós temos pneumonia, qual é o primeiro órgão que fica mais afetado? Pulmão. É pulmão, né? Isso. Por isso que lá naquele primeiro momento eu falo de respiração. E volto a falar, a respiração é muito esquecida nas nossas disciplinas e ela é muito usada na nossa vida diária. Quando nós pegamos um paciente, vou parar um pouquinho aqui só para a gente pensar, né, gente? Para a gente estar trocando aqui essas informações. O paciente chega com a gente, é uma criança, vamos lá, um atraso de linguagem simples. E ele chega todo desorganizado. Tá? O que a gente faz com uma criança para tentar organizar? Primeiro a gente tenta relaxar, brincar, né? E uma das brincadeiras muito que a gente faz é vamos relaxar. Vamos fazer o boneco, né? Vamos relaxar os braços, vamos relaxar. Nesse momento, a gente está trabalhando uma função respiratória, através de uma técnica que nós chamamos de brincar, que é a ludicidade. Algumas pessoas entendem isso, mas para quê? Não, se nós não conseguimos organizar uma criança simples, muito difícil a gente vai conseguir organizar uma criança neurológica, muito difícil a gente vai conseguir organizar um paciente à beira de um leito, que estão ansiosos, que não estão conseguindo, por medo, né? A gente sabe que um dos fatores que pode causar disfagia é o medo. Então, nós temos que entender que organizar um paciente com a função respiratória é uma tarefa até um pouco difícil, que pode ser para muitos fácil. Não, uma técnica de relaxamento. Não é, gente. Não é todos os pacientes que conseguem relaxar. É difícil você colocar uma pessoa para relaxar na sua frente, onde você está vendo no primeiro momento, ainda mais criança, né? Adulto que você vai para... Tente ficar tranquilo, né? Tente respirar. Vamos lá. Respiração e expiração, como caiu na nossa prova, né? Vamos lá, vamos pegar esse ar, vamos encher esse pulmão de uma forma simples.
Muitas vezes a gente não consegue. Posturar um paciente, nós precisamos que esse paciente esteja respirando adequadamente, tá? Se não estiver respirando adequadamente, nós não conseguimos posturar. Os neurológicos, quando são pequenos, a gente sempre pede auxílio do colega, do terapeuta ocupacional, do físico, para posturar de um lado, para a gente trabalhar se for à frente dele. Ou, né, trabalhar sentado no tatame, no colchão, botar o paciente no nosso ao redor e tentar posturá-lo. Não se trabalha com nenhum paciente nosso e não estiver bem posturado, se ele não estiver bem organizado, tá? Independente de paciente, se nós não estivermos bem organizados, né? Se nós estivermos cansados, com algum problema, ofegantes, nós não conseguimos fazer muitas coisas. Até porque outro movimento, outra função respiratória é oxigenar o que? O nosso cérebro, né? Muitas das crianças com paralisia cerebral são cometidas de paralisia cerebral por anóxia. Aquele momentozinho lá, que é uma terminologia que é inadequada, porque não existe um cérebro parado, né? E aí fez uma anóxia na hora do parto, e aí, qual é a sequela? Qual é a sequela neurológica? Paralisia cerebral. Lá vai essa criança precisar de todos os terapeutas durante muito tempo, né? Ou, né, de órtese, ou de cadeira de roda, mas precisa de uma equipe multidisciplinar. E aí, a disfagia é da mesma forma. Por que a Cláudia está falando nisso? Ela está falando sobre isso, porque alguns, né, já existiam muitos mitos em relação eu não vou trabalhar com disfagia. Eu nem gosto de pacientes que fiquem se engasgando. Bom, tudo bem. Mas em determinado momento da nossa vida que a gente não optou em não trabalhar com paciente aparentemente com diagnóstico de disfagia, ele vai ter um problema de deglutição na nossa frente. E nós estudamos para poder ajudar, né? Nós somos terapeutas, nós estudamos para tentar ajudar esse paciente. Existe uma corrente aí no país que com a questão da aspiração, né? Broncoaspirar, né? Bom, nós aprendemos bastante na nossa prática clínica, mas se é competência do fonoaudiólogo ou não, eu não vou discutir aí, isso é uma questão para conselho de classe discutir. Mas nós aprendemos, tá? E eu confesso para vocês, antes de começar esse boom da disfagia, quando a gente ia atender paciente neurológico, vinha a enfermeirinha lá, pegava a sondinha para aspirar o paciente, muitas vezes ela dizia, segura aqui, faz esse movimento aqui, por favor, e não tinha problema nenhum. Começou a ter um problema maior nas nossas categorias, quando o colega diz assim, a aspiração é minha, o outro diz, não pega nesse paciente, porque tu não pode nem pegar na sonda para aspirar esse paciente. E aí começou a ter o problema. Mas não temos como não deixar de citar aqui que se o paciente não estiver respirando bem, em nenhuma das nossas patologias nós vamos conseguir ganhar um prognóstico, que ele consiga fazer uma evolução, enfim, tá? A respiração está intimamente ligada a todas as nossas patologias. Bom, aqui nós temos um quadro de algumas das doenças, das neuropatias, das disfagias funcionais, tá? Orofaríngeas. AVC, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, poliomielite, as síndromes pós-poliomielite, a disotonia familiar são síndromes genéticas, tá? Esclerose múltipla. Então, essas neuropatias centrais, tá? São as doenças, algumas do neurônio motor. Aí eu tiro um pouquinho do AVC e da isquemia, mas a esclerose, Parkinson, elas são muito doenças do bulbo, tá? Da bainha de mielina. Outra disfunção neuromuscular, miastenias graves. Aí não tem, mas até tem um paciente com ataxia também. Além do problema de fala, ele vai evoluir, infelizmente, o prognóstico dele são evoluir com disfagia. Aí porque tudo que a gente não quer é que nenhum desses pacientes, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica,
Alguns começam o diagnóstico com a disfagia. Por quê? Na esclerose lateral amiotrófica, há as fasciculações, que é aquele tremor que tem ou no braço, ou na perna, ou na língua. Muitas vezes, o primeiro sintoma são as fasciculações na língua. Tendo fasciculação na língua, ele vai ter disfagia. Às vezes chega com otorrino, tá? E o otorrino encaminha para o neuro, e vice-versa, e encaminha para a fono. As miastenias graves também, que são doenças neuromusculares. Um dos sintomas também, primeiro sintoma é disfagia. Alguns distúrbios musculares, né, como a polimielite. Aqui, o que está citado aqui, as miopatias graves, a distrofia, tá? É só para a gente entender que todas essas doenças neurológicas, tá, podem ser acometidas de uma disfagia orofaríngea. Temos as neuropatias, o botulismo, né, a difteria, que não aparece mais, porém, elas também causam uma disfagia. Eu falei lá na frente sobre a aplasia cricofaríngea, né? É a perda da inibição deglutiva, ou seja, o cricofaríngeo, ele está intrinsecamente ligado, né, ao músculo cricofaríngeo, né, e a inibição da deglutição, tá? Ele é um dos músculos que eles são compostos e necessários para uma boa fase da deglutição. E quais seriam os sinais e sintomas da alteração do cricofaríngeo, né? A disfagia cervical, que é na tonicidade, né? As mais pronunciadas para os sólidos, aí nesse caso, tosse crônica, tá? E essa tosse crônica, ela pode acontecer por pequenas aspirações de saliva. Essas pequenas aspirações de saliva vão para o pulmão e esse paciente vai ter uma pneumonia. Alguns alimentos, tá? Que podem também ser broncoaspirados, vão para o pulmão. E o que seria o diagnóstico diferencial daí? A neoplasia, que são os tumores esofágicos, e o refluxo gastroesofágico. Aí, novamente, a gente vai parar um pouquinho, né? Porque tem as doenças do RGE, que é refluxo gastroesofágico, muito acometido na região norte, devido à nossa alimentação, tá? E uma pessoa com refluxo gastroesofágico, ele pode broncoaspirar. Mais uma vez, são pacientes demandados do gastro, tá? Então, volto a falar, né? Esses pacientes que são demandados do cirurgião gástrico, ele já vem com... o gastro já encaminha para a gente melhorar a função respiratória, a função de deglutição dele. O gastro trabalhando com a questão medicamentosa, né? Que nós não trabalhamos. E nós vamos trabalhar com exercício para melhorar a função do refluxo dele, para melhorar, para não broncoaspirar, para que ele não faça, né? E quantos de nós aqui não tem refluxo? Algum de vocês tem refluxo? Ou já teve? Ai, professora, eu tenho. Toda vez que eu vou tomar café da manhã, eu começo a ter... E o que acontece, Janete? Me descreve, o que acontece logo depois desse café da manhã? É Eloane, professora. Oi, Eloane, não é a voz igual da Janete, olha. Não é não, O que acontece? Não, aí você tem refluxo. O que você sente? Qual é o sintoma? Uma queimação no esôfago. Uma ardência, né? Uma queimação. E aí você às vezes pigarreia? Oi? Você pigarreia? Cigarro? Sim. Então, Sim. esse pigarro aí, gente, é que faz muitas vezes o paciente fazer uma disfagia. A Eloane, orientada, consciente, da pigarreia e engole. Mas, por exemplo, algumas pessoas pigarreiam e broncoaspiram e fazem pneumonia aspirativa, tá? E o refluxo, né? Hoje ele não é mais só tratado com a medicação do gastro. Ele também, nós fonoaudiólogos, que bom, também temos mais esse ganho, né, desse público-alvo para trabalhar o paciente com refluxo também. São pacientes que chegam encaminhados para ser trabalhados
Ah, você vai trabalhar o quê? Medicamento? Não. Não. Nós vamos trabalhar a condição da mastigação, a condição respiratória e a condição da deglutição desse paciente. Para quê? Ele está fazendo lá com gastro a questão medicamentosa. Existe um protocolo do gastro que são 20 ou 30 dias de um determinado medicamento. E, paralelo a isso, ele volta com o gastro, que ninguém volta, né? Quando ele detectaram, o paciente tomou o remédio, terceiro, quarto dia, melhora o refluxo. Né? É uma condição normal. E aí a paciente não volta. E o refluxo vai voltar, em determinado momento ele vai voltar. Por quê? Em algum momento ele vai novamente ter a acidez, o pigarro, os engasgos, a dor, que é a odinofagia, né? Ele vai ter. E aí o gastro, agora, que bom, ele já sabe que a gente trabalha com isso, então vai para fono. Então, são mais um leque que abriu para fonoaudiologia. Ok, gente, aqui, dúvidas? Ok, professora. Ok, professora. Ainda com a aclasia, né, a acalasia, que é a ausência da desordem do motor do esôfago, né, caracterizada pelo o relaxamento do esfíncter, ou a perda do movimento peristáltico do esôfago, pode estar relacionado à idade, né, todas as idades, tá? Não tem uma faixa etária, mas ela tem entre 20 e 60 anos aí. Esses dados aí são da literatura, dos artigos mais atuais, tá, gente? E qual é a causa? A etiologia. Quando a gente fala de etiologia, a gente está falando uma causa. Parece existir uma desnervação do esôfago, resultando na perda do neurônio inibitor, né? E a causa da degeneração, desnervação, ela é desconhecida, porém causa uma disfagia. Então, eles vão para a reabilitação conosco e nós não vamos trabalhar sem que a gente leia. Primeiro fator que a gente tem que fazer quando pega um paciente que vem demandado de um outro profissional como médico. Nós vamos ter que ver a história, saber a causa, saber a medicamentização dele, o medicamento farmacológico que ele está tomando, saber se não existe uma outra doença de base, saber que se esse paciente ele vai topar fazer, porque não adianta ir numa primeira sessão com fono e ele for embora. Ou seja, ele vai gastar o dinheiro dele, ele vai gastar o tempo dele, nós vamos gerar uma expectativa para nós mesmos, né? Eu costumo dizer que nós, terapeutas, às vezes ficamos muito frustrados quando o paciente não volta. O paciente não volta por diversos fatores, né? E um dos fatores é a falta de informação. Como eu falei no início da aula, que a paciente chegou na segunda-feira comigo, que a filha disse, a senhora pode falar por que ela precisa da fono? Porque ela disse que ela não tem problema nenhum na fala dela, nem na voz. Porque nós somos classificados muitas vezes como fonoaudiólogo, trabalhar com quem fala errado, trabalhar com surdo, né? Vai ensinar a falar. Eu não sei, quando a pessoa pergunta assim, nem sei alfabetizar também. A criança não sabe ler e escrever direito. Ele foi alfabetizado? Se não foi alfabetizado, ele não lê e não escreve. Então, eu tenho que ir para a professora. Quem alfabetiza a criança, na nossa grade curricular, nós não aprendemos a alfabetizar ninguém. Né? A grade curricular da pedagogia, né? das letras, enfim, a professora que sabe alfabetizar. Nós vamos corrigir, né? De alguma forma, nós aprendemos a corrigir. Mas há uma expectativa muito grande e há uma sondagem aí, gente, que eu acho muito indevida. Nessa questão de que nós trabalhamos só com algumas correções e não sabe exatamente o que a gente pode fazer de fato para ajudar o ser humano. A Dani está aqui, né? Oi, Dani. Né? Você aprendeu, né, Dani? Na sua grade curricular, né? Vocês aprendem, né? Mas na nossa, você está fazendo curso, em nenhum momento a gente tem uma disciplina que vai ensinar a alfabetizar ninguém. Não existe. Professora, eu vou dizer uma coisa para a senhora.
A minha formação é pedagogia coordenação. Eu ganhei como é? Essa habilitação para ser professora. E por coincidência do destino, eu fui jogada em série, passei no concurso para séries iniciais, trabalhei 3 anos. E felizmente tive que aprender na marra a alfabetizar, viu? Olha, que não é fácil, muita gente não sabe, porque é processo, né? E tem gente que nasce, morre e não aprende a alfabetizar. Mas alfabetizar é algo que exige paciência, né? E dedicação, né? Mas infelizmente, eu não tive. Eu gostaria de ter tido, porque a UEPA, ela divide a formação de professores e pedagogia, e eu era da pedagogia, né? Mas eu fiquei com habilitação, mas não aprendi nada lá. Olha. E aí a gente tem que correr atrás. É isso que a gente aprende na faculdade e tem que correr atrás também. Sabe que eu fico assim apaixonada às vezes, gente, quando a gente vê as professoras da zona rural, né? A gente fala assim, meu Deus, né? Que às vezes não tem nem não sei, é uma coisa, eu acho que é um dom de Deus, né? Porque e a vontade também, porque eu visualizo, a Dani deu o relato dela, vou dar o meu relato, eu visualizo como uma coisa muito difícil alfabetizar. Ainda mais hoje, que a gente tem muito apelo, né? Tem computador, celular, enfim, a criança tem muitas coisas que cercam ela e foge desse tópico, né? A linguagem é diferente, os sons são diferentes, né? Enfim, as várias formas de ensinar, as várias técnicas, né? De aprender também. Então, hoje eu visualizo quem sabe alfabetizar, assim, quase que para mim é uma ciência e um dom também, né? Porque não é tarefa fácil. Eu acho assim que eu não às vezes eu me sinto até impotente quando eu vejo às vezes um erro articulatório, um erro de distúrbio de leitura e escrita, não uma dislexia, né? E eu vejo que é uma dificuldade com som, com fonema, né? E eu vejo que foi lá da origem primária, né? E Cláudia, não consegui até a chegar naquele ponto ali que algumas colegas têm, né? De formar, de colocar algumas colegas na fonoaudiologia que trabalham especificamente com esse público-alvo, dessa junção do som, do ponto articulatório, da forma articulatória, né? E dar certo. E ajudar no processo lá onde ele teve uma dificuldade na alfabetização. Mas eu acho a alfabetização uma das tarefas mais difíceis para o ser humano. E olha aqui que todos nós somos alfabetizados, né? Mas eu acho muito difícil. E a contradição que existe, né? É que no nosso país o alfabetizador ele tem só o ensino médio em alguns lugares, né? Tem gente até de ensino fundamental. Eles não valorizam aqui no Brasil. E a gente vê na Europa, professor para ser alfabetizador ele tem que ser doutor para ele poder entender, porque você vai comprometer a vida daquela criança se você não desenvolver ela ali no início. Ela vai levar isso para o resto da vida, porque você quebrou aquelas etapas ali, que você não aproveitou devidamente. E é o que acontece, muita gente não sabe. E aí chega um aluno, por exemplo, no fundamental maior, o professor não tem perfil para alfabetizar, e ele fica comprometido para o resto da vida. É verdade. Com essa alfabetização. É verdade. Eu sou assim, por exemplo, professora da zona rural que não tem nem quadro, né? E assim, uma criatividade tão rica, né? Eu são profissionais que eu admiro bastante. Bom, não sei, talvez porque a gente ficou um pouco distante, né? Assim, de tudo isso, mas no Brasil é muito desafiador e eu acho que falta valorizar mais também o profissional, o educador aí, principalmente nas séries iniciais. Eu acho que se tivesse uma valorização melhor em relação financeiramente, né? Porque é um país capitalista, né? Ajudaria muito, né? E essas pessoas que têm esse dom, muitas vezes elas saem dessa área e vão para outras, porque precisam, como eu sempre brinco, pagar boletos, né? E acabam deixando para trás, são coisas que ficam para trás.
Gente, olha só, eu vou parar aqui, tá? Embora a gente vai, tá? Porque, volto a falar para vocês, a gente vai falar muito tranquilamente a disfagia, não vou correr assim muito, porque ela é bem extensa mesmo. Até esse momento aqui, ficou alguma dúvida? Já sabemos que a disfagia é de origem orofaríngea, né? Nós trabalhamos com a disfagia na fase oral. Quais são as fases? Vamos lá. Oral, e a faríngea e esofágica. A única que é voluntária é a fase oral, que nós podemos controlar. As demais, elas são involuntárias, tá? E, professora, aí não aparece o preparo, né? Não, é isso que eu falei ainda há pouco. Essa literatura aqui, eu estou falando bem na parte mesmo acadêmica. Mas eu vou falar no momento, quando eu falar com a prática, eu vou falar do bolo da preparação oral. E ainda tem uma outra fase que está sendo aplicada atualmente, tá? Que é a vontade de. Quando nós trabalhamos com o paciente na UTI, CTI, internado, o paciente ele pensa, ele sonha com a vontade daquilo que ele quer comer. Então é uma fase também, que é uma fase que hoje já está sendo bem definida pela professora Furquim. Eu vou ver se eu consigo achar esses dias um artigo que ela coloca, que ela trabalhou só com essa fase. É interessantíssimo. E a gente vê muito isso no nosso paciente neurológico, né? Que muitos pacientes neurológicos não chegam a mentalizar, não conseguem mensurar essa vontade de, como muitos de nós aqui, né? Ah, estou com vontade. Você imagina como é que é um prato do bolo de chocolate, né? Ah, eu estou desejando, né? Então, o nosso cérebro tem algumas enzimas que eles formam para isso. E isso muito se vê no paciente internado, tá? Ok, gente? Ok, Ok, fiquei com a professora. nossa prova de MO, né? Todo mundo ficou bem, que bom, graças a Deus. Daqui a pouco, então, eu entro com a de saúde, saúde coletiva, tá bom? Eu não vou ficar muito tempo, mas aí, na hora da aula, a gente vai fazer a correção da prova, tá bom? Tá bom, professora. Um abraço. Até lá. Ah, eu vou beber água agora.